Shows, filmes, teatro e dança. O Circuito FRJ dessa semana traz o melhor da cultura brasileira para você. Conheça o Laboratório Sonda UFRJ, que faz exames de paternidade pela metade do preço de mercado. Como lidar com a sexualidade na escola? O programa Papo Cabeça discute a questão com pais, alunos e professores. Quando o assunto é previdência social, a maioria dos brasileiros fica bem confusa. Se você se encaixa nessa categoria, continue tirando suas dúvidas na segunda parte da matéria sobre previdência. Vamos falar, dentre outros assuntos, no fator previdenciário. É o que você vê agora na UFRJ em vídeo. Em 1998, por exemplo, se criou o fator previdenciário. O que é esse fator previdenciário? As pessoas que se aposentam por tempo de contribuição, elas terão um benefício sobre o qual incidirá um fator que vai reduzir o valor da aposentadoria em função da idade dessas pessoas, do tempo de contribuição e da expectativa de vida. Quanto mais jovem esse indivíduo é, ainda que tenha contribuído, ele perde valor no seu benefício, se aposentar. E se ele ficar trabalhando, quando se aposentar, ele ganha valor. Exatamente o oposto, pelo nível de desemprego que o país tem, né, e pelo grau de seletividade que esse mercado acaba gerando entre os trabalhadores, selecionando sempre os mais jovens, os mais aptos, né, e os mais saudáveis, uma parte gigantesca da população vai viver mais e não vai conseguir emprego. Então elas vão deixar de contribuir para a Previdência e esse fator previdenciário em nada vai aumentar as receitas da Previdência. Quando ele entrou no contrato, tinha um contrato também implícito, que ele ia morrer aos 56. Vou ser mais generoso, aos 60. Só que ele não vai cumprir isso. Ele não vai pagar a parte dele. Ele deveria morrer aos 60. Ele não vai pagar a parte dele. Ele está vivendo mais. Tem um jeito, nós vamos lá e matamos o cara. Não faz o menor sentido. Ele está se apropriando de um ganho que não é dele. Ele não vive aos 60 por mérito próprio. Ele vive, se antes ele vivia até os 55 e hoje está vivendo aos 65, esse ganho não é mérito dele. É mérito de toda a humanidade. É mérito de toda a sociedade brasileira, que produziu vacina para ele, que produziu hospital para ele, que produziu bem-estar para ele, eletricidade, água potável. Então, quando você dificulta o acesso à aposentadoria sob a justificativa de que há um envelhecimento da população, quer dizer, a coisa fica complicada, porque você vai obrigar as pessoas a trabalharem mais na suposição de que elas estão vivendo mais. A incidência de pobreza entre crianças e jovens é 3 vezes maior do que entre idosos. Tá certo? Isso faz do país um caso quase único. Em todos os países do mundo, os idosos, a proporção de idosos pobres é maior do que de crianças pobres. O Brasil é um caso atípico. É como se nós estivéssemos investindo o que nós temos de recursos no passado, para os velhos, e largando o futuro. Eu não estou dizendo que agora você tem que tirar de velho e pôr em criança. Estou dizendo que a sociedade deliberou isso. Eu não concordo que exista qualquer relação entre um dramático problema demográfico e a Previdência. Tá? Em primeiro lugar, eu acho que uma economia em crescimento não pode temer nenhum tipo de problema demográfico. Quando uma economia está crescendo, né, ela pode aumentar a produtividade do trabalho, ela pode sempre incorporar mais trabalhadores ativos às suas fileiras, e esses trabalhadores ativos mais produtivos, né, e cada vez em maior número, garantirão a aposentadoria dos que estão envelhecendo. Mas tem que ser da seguinte forma, quer dizer, deixa o mercado gerar a máxima eficiência econômica possível, o Estado vai corrigir mecanismos distributivos, só isso. Mas deixa ser o mais eficiente, porque senão você gera ineficiência econômica. Você gasta recursos para produzir pouco. E o setor privado é muito mais competente para gastar pouco recurso e produzir muito mais. Então, essa é a ideia. O Estado pode fazer reformas, mas no futuro a pessoa sabe que a aposentadoria está lá esperando por ela. O Estado é o responsável por assegurar uma renda, né, supridora da mesma renda que a pessoa tinha no trabalho. Certo? Então, essa certeza as pessoas podem ter. Não dá para ter certeza que haverá Estado daqui a 50 anos. Mas uma coisa as pessoas podem ter certeza, o Estado não quebrará, porque o Estado não quebra. Quem quebra são os fundos privados.
Você fazer um fundo de previdência num Banco Itaú, no Bradesco, a chance dele estar vivo há 50 anos, vivo que eu digo, é ele ou alguém que o comprar. Pode vir um banco estrangeiro e comprar o Itaú, mas que honre o compromisso, os riscos hoje são baixos de acontecer um problema. Por isso que é preciso modificar esse panorama de reformas permanentes. Precisamos ultrapassar essa fase de reformas permanentes, que dá uma enorme incerteza na população sobre o que vão ser as regras no futuro, se ela vai ser atingida, se não vai ser atingida. A reforma tem que deixar o sistema flexível, para ir se ajustando a cada 10 anos. Porque aí os ajustes são marginais, ninguém vai se sentir lesado. O problema é que nós estamos distante do ponto em que os ajustes serão marginais. Então nós temos que fazer uma reforma, andar rápido até chegar a esse ponto. Depois que chegarmos a esse ponto, aí os ajustes serão absolutamente marginais. Desaparece essa confusão tamanha. Não, eu não enxergo a reforma como necessária, nem do ponto de vista político. Ela vai, inclusive, causar um enorme desgaste ao governo. E também não só ao governo esse desgaste causará, mas também aos trabalhadores em geral, porque há sempre, a cada reforma, uma ameaça de perda de direitos, nunca uma reforma de extensão de direitos. Socialmente ela é indesejável, porque a Previdência ela tem feito um papel extremamente importante para atenuar a pobreza. Vários estudos já mostraram isso. Cerca de 21 milhões de pessoas deixaram a linha de pobreza em função das rendas da Previdência. Você corrigir pobreza, a melhor forma é você ser rico, né? E do ponto de vista econômico, é desprezível, porque o sistema é superavitário. O que o Brasil tem de interessante é o seguinte, ele tem um sistema de repartição que é um sistema meio universal. Ele permite o setor privado. Eu acho que tem que permitir mesmo, incentivar, deixar. Aqueles que querem poupar, poupam também no setor privado. Tem a previdência básica, quem quer poupar mais, que poupe e vá para o setor privado e todos os mecanismos de incentivo, porque é bom para formar poupança, para investir no futuro. Olha, isso causa um prejuízo enorme, porque um sistema público, ele vive da redistribuição de recursos que ele provoca entre as várias classes trabalhadoras. Então, os que ganham mais contribuem mais para aqueles que ganham menos poderem ter uma renda mínima na aposentadoria. Quando esses que ganham mais saem do sistema, o sistema fica prejudicado na sua distribuição de benefícios. Quem quer poupar mais tem que ir para a iniciativa privada. Tá certo? Eu acho que tem algumas pessoas que são avessas a risco. No sistema privado, hoje, você tem uma contribuição bem definida, mas você não sabe por quanto você vai se aposentar no futuro. Você não sabe qual é a sua renda futura, é imprevisível. Ela depende de inúmeros fatores. Ela vai depender, por exemplo, do número de contribuições que foram feitas ao longo da vida do trabalhador, da sua capacidade de poupar para esse fundo, né? Mas vai depender também da taxa de juros, do nível de inflação, da taxa de crescimento do PIB, da economia, da taxa de câmbio, de como vai funcionar o mercado de ações, de uma série de variáveis que estão absolutamente fora do controle desses fundos. O sistema previdenciário da América Latina, os mais importantes deles foram privatizados a partir da década de 80. Em 1980 para 81, o Chile fez uma reforma da Previdência radical e privatizou todo o seu sistema de previdência. Acabou. Temos um sistema previdenciário superior, por exemplo, aos sistemas previdenciários que foram privatizados na América Latina e que encontraram pela frente o desastre social. Chile, Argentina, vários outros países estão revendo hoje as suas aposentadorias que no passado, os seus sistemas de aposentadoria que no passado foram privatizados. Tá? O Chile, por exemplo, está fazendo uma reforma para recuperar o seu sistema previdenciário, porque a privatização resultou em baixa cobertura, baixíssimos benefícios, né? E como o índice de filiados ao sistema foi caindo, né, a capacidade desse sistema de atender às necessidades da população da velhice foi extremamente limitada. E o Brasil também se tornou um paradigma, porque ele fez reformas, ele abriu espaço para o setor privado, mas ao mesmo tempo preservou um grande colchão público. Hoje o debate um pouco é ajustar as regras desse colchão e um pouco diminuir esse colchão. Ele é alto. Para a estrutura salarial brasileira, o benefício de R$ 2.800 é alto. Poderia ser mais baixo, entendeu? As pessoas, ser um limite de 1 a 3 salários mínimos só, aí tá bom. E o resto, quem quiser poupar, se o cara quer poupar e quer ter segurança, ele vai poupar. Em previdência
privada, em imóvel, o que ele quiser, ele poupa. Tá certo? Porque tem aqueles caras que poupam mesmo, os caras enchem muito forte. Então você tem que dar margem para esse cara poupar nas formas mais eficientes possível. É isso. O programa Papo Cabeça ofereceu em julho um curso de capacitação sobre sexualidade na maternidade escola da UFRJ. Os principais temas abordados foram a diversidade sexual e a gravidez na adolescência. Esse curso que nós estamos dando agora é um curso que o MEC oferece de transversalidade, de discutir esses assuntos, gravidez na adolescência, diversidade sexual, com os professores da rede pública, já tentando esse mecanismo da transversalidade, que é onde a gente está caminhando. Quando a gente pensou no curso, a gente achou que nós íamos receber profissionais de educação, né? Geralmente professores, pedagogos, né? Tem um público bem diversificado, né? Principalmente profissionais de saúde, enfermeiros. Logo que a gente terminou de apresentar o trabalho, muita gente já vem conversando, que parcerias a gente pode estabelecer para a gente estar desenvolvendo um trabalho na minha comunidade. O curso Gravidez na Adolescência é apenas uma das atividades realizadas pelo programa Papo Cabeça. O principal objetivo é chegar até as escolas municipais para sensibilizar professores, pais e alunos com relação à questão da sexualidade. O programa Papo Cabeça, ele começou em 1996, porque desde 1975 nós tínhamos um pré-natal específico para gravidez de adolescentes. Mas aí nós descobrimos que o problema não era só a gravidez, o problema lá atrás era a questão da educação mesmo, envolvendo os adolescentes, as adolescentes, para que permitisse a elas que tivessem projetos de vida, evoluíssem. E não seria só com atendimento específico a grávida adolescente que você iria interferir nesse processo. Você estava pegando a ponta de um iceberg. Então, nós tínhamos que caminhar em direção à escola pública para fazer um trabalho de promoção de saúde com a escola pública. A partir daí, nós começamos a ver que não adianta você entrar numa escola e trabalhar o aluno. Se você não tiver o espelho do professor como líder, você não vai alcançar muita coisa. Então nós tivemos que trabalhar a direção da escola, a coordenação pedagógica, os professores. O Papo Cabeça cresceu e se integrou a outros projetos da UFRJ. Hoje é um grande programa que realiza diferentes atividades nas escolas municipais. O projeto Diversidade Sexual, por exemplo, organiza oficinas sobre o tema para professores. O projeto Diversidade Sexual se integrou ao programa Papo Cabeça, que é um programa da universidade que discute sexualidade de uma forma mais abrangente. Então a gente está trabalhando junto a partir de agora. A ideia é levantar justamente o que os educadores pensam, o que eles acham, o cotidiano e a vivência, a cultura deles mesmos, né? Que a gente vai vendo que não é nada diferente da cultura e do jeito de pensar de grande parte da nossa população. Às vezes o pessoal acha difícil um professor da área médica, um médico, né, que lida com a questão da saúde, está discutindo essas coisas, mas eu acho que isso está implícito. A saúde só vai melhorar quando você tiver inclusão social, se você tiver cidadania, aí você vai deixar de gastar dinheiro com algumas coisas para gastar dinheiro com aquilo que realmente é verdade. Há 14 anos funciona no Centro de Ciências da Saúde o Laboratório Sonda, que presta serviços à comunidade interna e externa ao UFRJ. Bem, o laboratório ele foi fundado em 1993 e a ideia é que a gente pudesse utilizar os conhecimentos gerados pelo laboratório de pesquisa básica, né, principalmente na área de biologia molecular, ácidos nucleicos, DNA, etc. Numa prestação de serviços que seria oferecido à comunidade, o que nós fizemos, de fato. E esse foi o primeiro laboratório a oferecer serviços de DNA para paternidade, para identidade forense, baseado numa instituição pública. Quando nós inauguramos o laboratório aqui na UFRJ, esse tipo de serviço ele não era um serviço muito disseminado, ou quando era, ele estava na mão dos laboratórios particulares, né? E certamente
mais do que 4.500, próximo de 5.000 exames de paternidade já foram resolvidos e alguns casos de identidade forense, né, ou em situações criminais ou em situações de acidente que exigiam a identificação dos restos mortais. Um caso clássico, ou seja, um trio, onde você tem como partes um suposto pai, mãe, filho ou filha, o custo está em torno de R$ 700 para o trio. Então é bem mais barato aqui, eu não sei exatamente qual o valor agora do mercado, mas eu poderia estimar que seria o dobro disso que nós cobramos aqui, em média. Para as pessoas interessadas em uma análise desse tipo, eles podem ligar para o telefone 2260-5579 e serão então atendidos e o exame será processado. A Escola de Música da UFRJ comemora 159 anos. As festividades vão até o dia 17 de agosto, com concertos sempre às 18 horas no Salão Leopoldo Miguez. O repertório das apresentações traz homenagens a Vila Lobos, José Siqueira e Oswaldo Lacerda, dentre outros. No dia 15 de agosto, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais homenageia Celso Furtado, com a exibição do filme O Longo Amanhecer. Após o documentário, haverá debate com o diretor José Mariani e com a jornalista Rosa Freire da Guiar. O evento acontece no auditório do IBASE, localizado na Avenida Rio Branco, número 124. A sessão começa às 16 horas, com distribuição de senha para 40 lugares 15 minutos antes. Nesse mês de agosto, o Centro Cultural Horácio Macedo comemora seu primeiro aniversário, mas quem recebe o presente é o público. Com uma programação invejável, o Roxinho oferece música, cinema, teatro e dança de graça para a população. Confira os eventos dessa semana. Dia 15, às 2h30 da tarde, o músico gaúcho Yamandu Costa toca o melhor da música popular brasileira com seu violão de 7 cordas. Você acredita em acaso? No dia 20, ao 12h30, o espetáculo de dança Um Lance de Dados, com a direção de Luciana Carnot, discute o acaso que permeia a vida e a arte. E para quem gosta de teatro, no dia 21, ao meio-dia, acontece o espetáculo Cemitério dos Vivos, o Diário de um Hospício, uma realização do grupo artístico Facção do Fervo.